Sempre surgem dúvidas sobre qual o melhor produto devemos utilizar para a execução de um reparo ou de um reforço estrutural. E nesse vídeo eu vou desvendar o segredo para você escolher o produto certo, garantir o melhor custo-benefício para sua obra de reparo ou de reforço, sem ter dúvida em qual produto utilizar. Bora lá para o nosso vídeo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de desvendar as fichas técnicas dos materiais, dos produtos para reparo e reforço estrutural. Eu sou o professor e engenheiro Charles Oliveira e nós estamos iniciando por esse vídeo uma série de material que eu vou trazer para você, para nós desvendarmos juntos aqui as fichas técnicas dos materiais e dos produtos que nós temos aí disponível. É muito importante a gente saber a diferença entre as características dos produtos e sabermos, qual o produto certo a utilizar. E para isso, a gente precisa analisar e entender o que está previsto e escrito na ficha técnica desses materiais. Descobrindo o que está na ficha técnica, entendendo o que está na ficha técnica, vai garantir o sucesso das nossas obras. Vai ter possibilidade da gente escolher o melhor material, para que possa ser utilizado sem desperdício, com mais facilidade e garantir aquele reparo ou aquele reforço estrutural que a gente tanto precisa para as nossas estruturas quando elas estão ali, sofrendo de algum problema, quando elas estão gritando para o socorro. Então nós vamos começar falando um pouquinho hoje sobre essa parte de grautes e argamassas de reparo. Você sabe qual é que é a diferença, entre comprar um grout para reparo e comprar uma argamassa para reparo de uma estrutura? Pois é, a grande maioria dos meus alunos, quando eu pergunto para eles sobre a diferença entre grautes e argamassas, eles simplesmente falam: o grout ele tem mais resistência, é um material mais resistente. Olha, de certo, essa não é a melhor resposta para poder diferenciar esses dois materiais. Por quê? Porque as argamassas de reparo também tem altas resistências, então a gente consegue achar argamassas que equipara praticamente ali ao grout quando a gente fala em resistência. Mas a principal diferença entre os dois materiais, está ligada, às informações das suas características. E isso nós vamos encontrar com bastante facilidade na leitura da ficha técnica. Então, por isso que é importante a gente conhecer os materiais e lá na ficha técnica saber buscar as informações, saber ler essa ficha técnica, saber buscar essas informações sobre para que serve aquele produto, como aplicar aquele produto, qual é a finalidade que nós temos para utilizar aquele produto. Então, isso é muito importante. Para iniciar, então, esse assunto, a gente vai abordar aqui hoje um tema que é muito importante, e essas dúvidas que na hora de realizar uma obra de reparo ou de reforço, a gente sempre vai nos deparar. A primeira dúvida que aparece é: e aí, o que eu uso? No mercado tem argamassa de reparo e também tem grout de reparo. Qual desses dois materiais eu devo comprar? Então é isso que a gente vai tentar responder explicando para vocês. O que é melhor? Será que é melhor a gente comprar uma argamassa para reparo de uma empresa X, de uma empresa Y? Ou é melhor a gente comprar um grout para reparo? Olha, para você responder isso com bastante propriedade e saber com certeza qual é o melhor material para sua obra, você tem que saber a diferença desses dois materiais. Por quê? Porque ambos os materiais eles são apropriados para recuperação estrutural. Então, eles possuem propriedades diferentes que você precisa conhecer, porque ambos foram feitos para recuperar a estrutura. Então, no caso do grout em especial, trata-se de um material que não retrai e, consequentemente, é um material indicado para peças que precisam ser recuperadas, mas estão ali em locais mais de difícil acesso, onde a gente necessita de uma fluidez para atingir e encontrar aqueles vazios dentro da forma para o preenchimento. Então, essa é a principal, uma das principais, vamos dizer assim, característica do grout, porque ele pode ser vertido na forma e por gravidade mesmo ele vai se deslocando e vai preenchendo todos os vazios, e vai permitir a recuperação
dessas peças mais difíceis de serem acessadas. Por que que a gente consegue fazer isso com o grout? Porque normalmente o grout, além dele não retrair, ele é um produto bem fluido, ele é um produto autoadensável. Então, na utilização do grout, a gente vai montar a nossa forma, né? Vão jogar o grout dentro dessa forma e o próprio grout, por gravidade, ele vai preenchendo ali os vazios da forma, ele vai andando sozinho dentro da forma, né? Tentando ali dar a melhor forma possível de recuperação para nossas peças onde não temos condição de atingir ali com facilidade. Até mesmo tem que ter bastante cuidado, porque esse tipo de material, quando a gente aplica para um reforço, depois que você termina o serviço, não tem como você olhar lá dentro se ficou bom, se ficou ruim. Então tem que ser um material que não retrai, aqui é o caso do grout, e tem que ser um material que seja bem fluido, para que ele possa atingir esses espaços e preencher esses espaços vazios aí com precisão. Agora, no caso das nossas argamassas de reparo estrutural, elas também têm características importantes, né? E uma das principais características das argamassa é que trata-se de um material pastoso, né? Então, esse material pastoso, ele tem uma tixotropia, do qual ele permite que você possa moldar esse material com a mão, você possa pressionar esse material. E isso facilita muito no processo de execução. Por quê? Porque no caso dessas argamassas, né, que são materiais que são, na grande maioria das vezes, tixotrópicos, a gente pode aplicar de forma manual ou mesmo por projeção em fundos de laje, ou seja, por debaixo da laje. Podemos aplicar nos fundos de viga, podemos aplicar em pilares, porque esse material, após ser aplicado e pressionado, né, sobre o substrato, ele vai fixar ali e vai endurecer, né, devido a essa sua propriedade que ele tem de fixar, né, da tixotropia, que permite que você possa pressionar ele dentro ali da peça, para que ela possa estar ganhando resistência, né, e posteriormente garantir, né, a reintegração ali do efeito que aquela peça precisa, que é restabelecer, né, o seu desempenho. Então, esse tipo de material, né, assim como o grout, são muito utilizados aí no nosso dia a dia, tanto para viga, para lajes, para pilar. Então, o que vai diferenciar a escolha de um produto ou outro vai ser as condições de aplicação. Então, se você tem, por exemplo, uma laje, você precisa fazer o reparo de baixo para cima, não adianta você comprar um grout. É porque o grout, devido à sua fluidez, né, então ele é muito fluido, então você não vai conseguir fixar ele no local, ele vai escorrer se você aplica ele de baixo para cima. Então você precisa então de uma argamassa mais pastosa para te atender. Então, no caso dos grouts, normalmente eles possuem uma granulometria de baixa ali, ó, bem pequenininha, para facilitar essa fluidez, né? Então, normalmente ele tem os produtos ali, normalmente são os plastificantes, superplastificantes, são, né, produtos que permitem que ele tenha essa fluidez, né, que eles sejam melhor adensáveis do que as argamassas, né? Então, por isso que na grande maioria das vezes, quando a gente precisa aplicar, né, um produto mais fluido, a gente vai optar pelo grout. E quando a gente quer aplicar um produto mais pastoso para atender aquela situação da nossa peça, a gente vai optar pela argamassa de reparo. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, porque existe diversos tipos de argamassa e diversos tipos de grouts no mercado, e a gente precisa ter atenção na ficha técnica para a gente poder decidir qual o melhor tipo de material. Por exemplo, no caso dos grouts, alguns grouts eles permitem que nós venhamos a anexar, né, durante a mistura de 10 até 30% de pedrisco. Normalmente, isso já até vem escrito no rótulo do próprio material, falando que é permitido esse acréscimo de pedrisco. Mas a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente encontra um grout que tem essa permissão, né? Por quê? Porque o pedrisco que vai ser adicionado a esse grout, ele tem que estar limpo de impureza, ou seja, você precisa primeiro lavar o pedrisco, né? Tirar todo aquele pó que está ali em volta, né, ali daquele pedrisco, depois secar ele novamente e só assim você vai acrescentar ele no grout
e vai utilizar ali a quantidade de água, né, normal para você considerar ali a mistura. Então, se você fizer nessa forma, né, ou seja, pega o pedrisco, né, mede a quantidade, normalmente a gente faz isso pesando, né, pela balança, pela massa do produto, em relação à quantidade de grout que a gente vai utilizar, então de 10, 20, 30, né, alguns produtos chegam até 40%, né, de permissão de utilização de pedrisco na mistura, mas ele tem que ser limpo, né, isento de impureza e, consequentemente, isso é muito difícil da gente conseguir fazer na nossa obra. Então, lavar a pedra, né, lavar o pedrisco, levar para secar, avaliar ali a quantidade de água para garantir, né, fluidez, garantir consistência, garantir resistência. Se isso não for, né, feito com cautela, provavelmente você não vai atingir a resistência, né, e a consistência e a fluidez necessária para poder atender aquilo que você precisa. Então, normalmente, eu não recomendo que seja utilizado pedrisco nas misturas, né? Porque esse controle tecnológico é muito difícil de ser realizado, né, pelo pessoal da obra. A não ser, né, que haja ali um acompanhamento tecnológico, né? Tem às vezes um tecnologista ali do concreto, ou mesmo um engenheiro, né, que está ali acompanhando, né, o processo, né, de medição do pedrisco, a limpeza, né, essa parte de, né, preparar todo esse material, que ele esteja seco e livre de impureza, para que possa dosar apenas com a água especificada ali pela ficha técnica do fabricante. Então, fora isso, né, eu não recomendo que seja feito durante a obra. Agora, se você realmente precisa utilizar um pedrisco, né, na mistura do seu grout, já existe no mercado, né, produtos que já vêm com essa adição própria pela fábrica. Então, a própria fábrica já acrescenta um percentual de pedrisco na composição e que vai permitir manter as propriedades previstas para o material, né, para a aplicação ali esperada, sendo apenas necessária a adição de água ali na mistura na proporção estabelecida pelo fabricante. Então, normalmente, né, os grouts com adição de pedrisco, inclusive quando eles são vendidos no mercado, eles recebem o nome de microconcreto. Então, o microconcreto normalmente é um grout com pedrisco, não? Então ele mantém ali consistência, mantém fluidez, então ele é um material muito bom de ser utilizado. Olha só, agora que você já conhece, né, a diferença da argamassa de reparo, né, que é um material tixotrópico, e do grout, que é um material fluido, fica fácil para você tomar a sua decisão de qual material você vai aplicar na sua obra para fazer um reparo ou um reforço estrutural. Então lembra que a dica que fica é aonde você vai aplicar esse material. Você consegue aplicar com grout bem fluido? Normalmente o grout vai ser sempre fluido. Então, na grande maioria das vezes, você vai ter que tomar essa decisão entre escolher o grout, né, e a argamassa, independente, né, da resistência que você quer atingir, se você tem essa condição de aplicar. Então, lembrando que a argamassa é mais pastosa, a gente aplica com a mão, né, a gente aplica de forma manual, né, apertando essa argamassa contra o substrato, para preencher ali os vazios. E o grout já é utilizado, né, de forma espontânea, por gravidade, ele vai acessando os vazios da peça que a gente montar a nossa forma. Então, para a gente ter essa consideração, né, a todo tempo, a gente sabe que a gente precisa, né, desses materiais. E a gente tem, né, empresas que estão a todo tempo no mercado estudando, preparando, avaliando materiais. Hoje, né, a grande maioria dos materiais na construção civil relacionados à durabilidade são os materiais que estão sendo mais pesquisados no mundo inteiro. Então, hoje a gente tem uma pesquisa muito grande, né, sendo realizada, inclusive por empresas, né, por esses grandes players, né, que são essas empresas maiores que estão ali na busca de melhores produtos que possa garantir durabilidade para as estruturas. E hoje, ainda assim, né, tem um investimento tanto na parte da pesquisa como na parte de melhoramento desse tipo de produto. Então está sempre saindo produto novo, né,
para esse mercado. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Então, no mercado, hoje há dezenas de groutes à nossa disposição e dezenas de argamassas para reparos também à nossa disposição. Então, só para exemplificar, para vocês possam entender um pouco melhor, né, a quantidade de material que nós temos e a importância da gente conhecer e interpretar a ficha técnica desses materiais para escolher o melhor material, eu vou mostrar para vocês, só para exemplificar, aqui o grout da Sika. A Sika, ela se divide ali hoje, né? Isso aí pelo que eu peguei pelo próprio site da Sika, ela se divide ali em dois grupos de materiais. Os grouts que a gente chama de grouts cimentícios, ou seja, a base é uma base cimentícia na produção desse grout. Então são produtos para grout cimentício, então ela tem uma linha de grouts com a base cimentícia. E tem uma linha de grouts com a base, né, de epóxi. Então, são produtos para grouts epóxi. Então, veja que ela tem duas linhas. Dentro da linha dos cimentícios, olha a quantidade de grout que a Sika tem. Tem o grout cimentício de alta resistência, tem o grout cimentício de alta resistência inicial. Então, normalmente aqui, né, a gente vai utilizar um cimento CP5 Ari na produção, né, além de aditivos, né, desse grout cimentício. Tem o grout cimentício fluido, tem o grout cimentício tixotrópico, tem o grout cimentício subaquático. Então, tem 5 tipos de grouts, né, cimentícios ali disponível para que você possa escolher um deles para você levar para sua obra, para o seu reparo, para o seu reforço. Na hora de você escolher, ainda tem a opção do epóxi. Então, veja que ela tem duas linhas. Tem a linha da base cimentícia e a base de epóxi. Na base de epóxi, nós temos também mais 2 produtos disponíveis. Nós temos o grout de epóxi de alta resistência e desempenho. E a Sika tem ali também disponível o grout de epóxi, né, de longo port life. Ou seja, ele tem ali uma possibilidade de você estar utilizando por um pouco mais de tempo, né, antes do endurecimento final desse material. Normalmente o material de epóxi são os materiais bem nobres, né? São materiais que trazem bastante resistência para esse tipo de grout. Então veja que aí você tem, né, 5 materiais cimentícios que são grouts, tá à venda à sua disposição, e 2, né, materiais que a Sika está na linha ali do epóxi. Porém, ainda abre mais esse campo, ou seja, dentro dos grouts ali, ó, dos cimentícios de alta resistência, nós temos 5 produtos diferentes. Então, você vai ter ali o Sika Grout 212, né, que é um grout cimentício de consistência fluida e elevada resistência para reparo. Você vai ter ainda, dentro do grupo ali de grout cimentício de alta resistência, né, o Sika Grout 214, que é o grout fluido para grauteamento de máquinas e equipamentos. Você vai ter ainda dentro dos grouts cimentícios de alta resistência o Sika Grout 295 BR, que é um grout também cimentício, né, autonivelante de retração compensada, né, ligeiramente ali. Então você ainda tem ainda mais 2 grouts cimentícios de alta resistência. O Sika Grout 3174R, que é um grout fluido, né, de alta resistência iniciais para grauteamento. E por fim, você tem ainda dentro desse grupo, né, cimentício de alta resistência, o Sika Grout 3201BR. Também é um grout, né, testado ali para uso em torres eólicas, né, de resistência à fadiga. Veja então que na linha, né, dos cimentícios, além de ter 5 cimentícios ali, só dentro dos cimentícios de alta resistência tem mais 5. Então você tem, olha, uma linha, né, cimentícia e epóxi. Dentro da cimentícia você tem 2 linhas, né? Vamos dizer assim, tem 5 opções. Dentro do epóxi você tem mais 2 opções. E dentro do cimentício de alta resistência você tem mais 5 opções de grouts no mercado. Se você passar então para o segundo, né, da linha cimentícia, que é o grout cimentício de alta resistência inicial, você ainda tem o Sika Grout AC, que é o grout, né, autonivelante de altas resistências iniciais, que normalmente ele tem um cimento ali que vai dar uma maior resistência mais rápida para esse tipo de grout. Dentro da linha do cimentício, nós temos ainda
o grout cimentício fluido, né? Então, esse grout cimentício fluido, temos ainda dentro dele alguns tipos de grouts ali também. Então, nós temos o Sika Grout Construção, esse aí é muito comum, né? Que é um grout cimentício fluido de uso geral. Nós temos ainda, dentro dos grouts cimentícios fluidos, o Sika Grout 250, também muito comum, né, para venda, que é o grout cimentício de consistência fluida e elevada resistência para os reparos. Ainda temos ainda, dentro do grout, né, cimentício fluido, né, o Sika Grout 250N, né, que é um grout cimentício de consistência fluida e elevada, né, para a resistência aos reparos. Dentro dessa linha de grout cimentício, nós temos ainda os grauts cimentícios tipsotrópicos, né? E esse grout é aquele que favorece normalmente ali a aplicação de forma manual, né? Inclusive ele recebe aí o nome de argamassa cimentícia tipsotrópica, né? Dado aí por um monocomponente, nesse caso da fabricação aí da Sika. Ainda assim nós temos, né, o grout cimentício subaquático. Esse é um material mais específico também da linha linhas dos materiais cimentícios, né? Então, aonde a Sika produz também esse Sika Grout UW, né? Que é um grout bombeável, né? Para aplicações aí subaquáticas, são produtos que podem ser aplicados de forma submersa. Então, só para exemplificar, né, olha o tanto de produto que você tem. Se você ainda entra na linha do Epox, ainda tem várias opções para você escolher. Dentro da linha de Epox, lembra que a gente tem duas subdivisões no Epox, né? Então, a gente vai ter, dentro do Epox, a gente vai ter produtos com base, né, Epox para grouts, né? Tudo que eu estou falando aqui é grout. E todos esses grouts da mesma empresa. Todos esses grouts que eu trouxe aqui como, só para exemplificar, são grouts da Sika. Então, a gente tem o grout Epox de alta resistência e desempenho. E nós temos o grout Epox de longo, né, port life, né, que é aquele processo que a gente precisa separar os dois grouts. Então, você vai escolher qual que você vai utilizar. Só que dentro do grout Epox de alta resistência e desempenho, tem mais dois grouts diferentes, né? Tem o Sikadu Grout e tem também o Sikadu 42BR, né, que é um grout Epox fluido de alta resistência mecânica. E dentro do grout Epox de longo port life, a gente tem ainda, né, o Sikadu 42LE. É um sistema, né, de Epox, de grauteamento de base para equipamentos. Então veja que se você for parar para contar, né, a quantidade de grouts que uma única empresa tem disponível no mercado, né, se a gente não souber fazer a leitura, né, da ficha técnica desses materiais e interpretar, né, para qual é a melhor utilização desses produtos, a gente vai comprar produto errado. Então, é isso que eu quero chamar nessa série que eu estou trazendo para vocês, né, desvendando as fichas técnicas, né? O que eu quero mostrar para vocês, a importância de se ter, né, uma consideração importante na hora de ler e interpretar a ficha técnica dos materiais, para que você possa atingir o melhor custo-benefício para sua obra. Então é muito importante você abrir a ficha técnica para tomar a decisão correta. Então veja que só dentro dessa consideração da Sika, nós temos aí, né, dezenas de grouts diferentes, né? Se você não souber qual que você realmente, né, precisa, você vai acabar comprando um produto, às vezes mais caro ou mais barato, que não atenda especificamente aquilo que você precisava. Então, eu trouxe este exemplo, né, da Sika, porque ela não é porque ela tem a maior quantidade de grouts, não. Porque nós temos mais, pelo menos, uma dezena de empresas, né, do mesmo porte, empresas grandes, que também produzem grouts e argamassas, né, de reparo. E da mesma forma, as outras empresas, né, como Viapol, como a MC Bauchimie, né, como as empresas, né, que estão ali trabalhando com produtos para reparo e reforço, elas também vão diversificar os seus materiais. Então, além dos materiais da Sika de grout que eu mostrei aqui, a gente tem diversos outros grouts das outras empresas, né? E, consequentemente, para a gente escolher nesse mundo
de material disponível, são todos materiais de excelência, consequentemente, a gente precisa interpretar, conhecer, analisar e raciocinar sobre o quê? Sobre a ficha técnica desses produtos, desses materiais. Então é por isso que na nossa próxima aula a gente vai dar sequência nesse vídeo e eu vou trazer para vocês de forma bem didática uma leitura e uma explicação ali do que a gente chama de ficha técnica dos materiais. Então, na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, vocês não podem perder, porque eu vou mostrar para vocês o que você precisa procurar. Por exemplo, vou pegar uma ficha, por exemplo, num Grout, pode ser um Grout qualquer desses aqui, e vou mostrar o que você precisa procurar na hora de ler essa ficha, na hora de analisar a ficha técnica, quais são as informações básicas que uma ficha técnica tem que trazer para a gente, e quais são as informações mais importantes para a nossa tomada de decisão, para a gente poder escolher. Então, na próxima aula, que eu vou trazer no nosso próximo vídeo, em sequência a esse conteúdo, eu vou mostrar para vocês a leitura específica de um Grout desses aí, que a gente está vendo que você aprendendo a fazer a leitura de um, no próximo você já vai saber qual que é a diferença, qual que é o princípio ativo, qual é a base, qual é o material, qual é o modo de aplicação, se há necessidade de cura, se não há necessidade de cura, se pode ser submerso, se pode ser, ou se tem que ser no tempo, se pode aplicar em qual temperatura, se pode aplicar com baixa ou com alta temperatura. Então é importante a gente ler a ficha técnica e extrair essas informações para a gente tomar a decisão, Então a gente não toma a decisão só por falar, Grout ou argamassa, que tem uma resistência X ou Y, ou seja, uma resistência de 25 MPa, 40 MPa, 60 MPa, 80 MPa. A gente não olha só a resistência, a gente não olha só se vai usar argamassa de reparo ou se vai usar só um Grout. Então você definiu, já sei que eu vou usar um Grout, já sei que eu vou usar uma argamassa devido às condições de aplicação. Mas e aí? Qual argamassa você vai utilizar? Qual Grout desses aí, por exemplo, da Sika, você iria escolher para aplicar na sua obra? Então, conhecendo a ficha técnica, analisando as informações básicas, e eu vou mostrar para vocês quais são os termos técnicos que as fichas trazem para que nós possamos facilitar o nosso conteúdo. Então, é isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Vamos ler uma ficha técnica de um produto desse, de maneira que você possa, de maneira fácil e rápida, identificar o produto que realmente vai te atender. Então é muito importante ler a ficha técnica dos materiais, não só dos Grouts, Qualquer material de reparo ou de reforço é fundamental que você faça uma boa, retida leitura ali da ficha técnica. Então todos esses vídeos que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente estava fazendo os nossos vídeos ali de patologia das estruturas de concreto, agora nós estamos entrando nessa linha de materiais para reparo e estrutura, então vou trazer bastante conteúdo para vocês, todos eles vinculados ao tripé, que eu chamo de tripé da pedra-chave, que está relacionado pelos 3 pilares que vai constituir esse tripé, que é o diagnóstico, o laudo e o projeto de reforço ou de reparo estrutural. Então veja que todos os nossos vídeos trazem esse alinhamento para que você possa, a cada dia, a cada vídeo, ter mais propriedade, ter mais conhecimento para aplicar o tripé da pedra-chave. Fazer um bom diagnóstico, elaborar um bom laudo e, por fim, com o laudo na mão, tendo conhecimento da origem, da causa do problema patológico, você define se vai fazer um projeto de reparo ou um projeto de reforço estrutural e fazer, inclusive, o que eu chamo de venda, Romeu e Julieta, entregar para o cliente o laudo, que eu chamo de Romeu, e a venda, de um segundo produto, que é o projeto. E aí você faz a venda que eu chamo de Romeu e Julieta. Então, fiquem comigo para o nosso próximo vídeo, porque lá eu vou trazer para vocês a sequência desse conteúdo, onde nós vamos destrinchar, abrir mesmo, dar uma olhada ali, em tudo que você precisa saber, passo a passo. Eu vou ler com vocês aqui uma ficha técnica para que nós possamos entender de uma vez por todas qual o melhor material vai atender a minha obra.
Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Espero que vocês estejam gostando, né, desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo nesse canal. Então, se vocês estão gostando, eu peço que vocês, né, dêem um like, compartilhem esse produto, né, para que possa chegar aí a mais pessoas, para que, né, o algoritmo possa entender e distribuir mais esse material, né, para outros colegas que também precisam, né, desse conhecimento para poder fazer o exercício aí da sua profissão, que a gente sabe que, né, ajudar a engenharia é ajudar a ciência, né? Então a gente está aqui para poder transmitir, né, o conhecimento que a gente tem adquirido durante esses anos, para que vocês possam também, né, nos ajudar aí, né, compartilhando esse material. Então, agora que a gente já fechou a nossa aula, você vai e o mundo é seu. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.